Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Fim de semana, rodada de Premier League e Chelsea em campo. O Chelsea está ali beliscando a parte de cima da tabela, está na teimosia, buscando vaga na UEFA Champions League. Esteve em campo nesta semana, venceu, só venceu. Continuou mostrando aquele futebol habitual que nós Blues, mesmo vencendo os jogos, não estamos aceitando, né? Só a vitória não está sendo suficiente, porque o time caiu muito do seu desempenho técnico. Mas venceu, abriu vantagem. Vamos falar de Conference League, vamos falar do rodadas de Premier League. E se o Chelsea agora 28ª rodada do campeonato inglês da primeira divisão, a Premier League, fim de semana, já são 8 anos sem que o Chelsea levante o cheiro desta taça. Vamos resenhar porque é o Chelsea contra um dos piores times do campeonato. O Chelsea vai receber, né? Em casa o Chelsea vai receber o Leicester City e vamos resenhar, porque o Chelsea tem que vencer. E mesmo assim, eu estou otimista sobre a vitória do Chelsea, mas eu acho que vai ser num placar bem magrinho. Então, resenha de pré-jogo, Premier League 2024-2025, é Chelsea contra o Leicester City, 2 campeões de Premier League, né? O Chelsea ganhou em 15, o Leicester ganhou em 2016 e o Chelsea foi e ganhou em 17 de novo. E aí parou por aí e não venceu mais. Rodada 28, Stamford Bridge, jogão neste domingo, 9 de março de 2025, e tá chegando aí, aproximando a data de aniversário dos Blues, o orgulho de Londres, hein? O jogo será às 11 horas da manhã, já está definido a transmissão, ESPN 4 e Disney Plus. Então, o Chelsea não terá sua transmissão de seu jogo exclusivo no aplicativo, não. Então, os assinantes aí na ESPN 4 vai poder assistir o Chelsea. No início da nossa resenha, pedi aquele moral, né? Aquele apoio nas redes sociais. O Chelsea Fan BH está espalhado aí pro Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, né? O Chelsea Fan BH 1905, quero pedir para a galera dar uma conferida lá, porque estamos com uma parceria lá com Blues, outros Blues, né? Outras caras estão aparecendo lá para dar sua opinião, seu relato. Recomendo a turma conferir o pós-jogo, né? A análise pós-jogo do professor Anderson Silva, lá de Pernambuco. Ele colaborou com o canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, tá? Está só lá, para quem quiser, 9 minutinhos de análise da vitória do Chelsea sobre o Copenhague, na Dinamarca. E o professor vai voltar outras vezes e o canal vai melhorar, muito mais novidades estão vindo aí, a gente está preparando. Outros torcedores Blues vão colaborar lá. Salve aí pro Patrick Rios, lá de Salvador, na Bahia, sempre aparecendo, sempre dando moral para o Chelsea Fan BH. E o Chelsea ainda tem seu conteúdo disponibilizado no Spotify também, no Amazon Music. Vamos resenhar. Cheguem os Blues, saiam da tela, saiam do chat, venham para a tela. Vamos resenhar. Se no meio da semana o Chelsea andou pela Europa, dessa vez volta para casa, Stamford Bridge, e vamos falar um pouco desse jogo. Começar falando um pouco de notícias, né? Hoje não são muitas, não. Daqui a pouco a gente fala também da coletiva aí do Enzo Maresca. Lembrando que a rodada da Premier League, a rodada 28, já começou. Nottingham Forest e Manchester City estão jogando, estão empatando. Ontem a gente olhando, fazendo pesquisas para resenha. Aí apareceu uma notícia
escrita assim, ó. Chelsea de 2024 é o time mais caro da história. Diz relato da UEFA. É uma matéria do site band.com.br, tá? 7 de março de 2025, foi publicado às 18 horas e 58 minutos, então quase 7 horas. Então, eu vou ler a matéria aqui para ficar registrado, né? Já com o devido crédito da Bandeirantes, né? A band.com.br, do esporte na Band. Está assinado como notícia da redação, né? E é o seguinte, olha só. Um relatório da UEFA, divulgado nesta semana, aponta que o Chelsea de 2024 como o time mais caro da história do futebol, segundo a publicação do jornal britânico The Guardian. Então eles pegaram uma matéria do The Guardian e fizeram essa matéria para o site da Band. De acordo com os números divulgados pela UEFA, o Chelsea de 2024 custou 1 bilhão 660 milhões de euros, convertendo a 10 bilhões e 400 milhões de reais, né, na atual cotação, somando o valor de todas as transferências. Esse montante supera o gasto do Real Madrid para montar o elenco de 2020. À época, o clube merengue montou um time com 1 bilhão 330 milhões de euros, ou 8 bilhões 330 milhões de reais, na condição atual. Segundo a UEFA, outros 3 clubes, todos da Premier League, tiveram elencos que custaram mais de 1 bilhão de euros. O Manchester City, o Manchester United e o Arsenal. O relatório anual de finanças e investimentos de clubes europeus da UEFA ainda mostrou a força da Premier League em relação a outras ligas do continente. Olha só, não é novidade, né? A Premier League ela supera em muito em mídia, em organização, investimento e lucro em tudo. O campeonato inglês teve receita de pouco mais de 7 bilhões de euros. Olha aí. No ano de 2023. No mesmo período, La Liga e Bundesliga arrecadaram 3,7 bilhões. Tudo em euro, hein? Respectivamente. Olha só. Então, o Chelsea gastou muito dinheiro, Boehly e companhia chegou aquecendo, deixando o mercado super aquecido e, por enquanto, nada deu certo pelos lados de Cobham e o Chelsea está sofrendo aí. O Chelsea, por enquanto, é 5º colocado na Premier League. Então, esse relato aí é um dos times mais caros da história também. Só que o Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City, né, o Arsenal, esses times estão gastando bem. Matéria do band.com.br de 7 de março de 2025. Quem quiser ler tudo aí, 18 horas e 58 minutos. Salve para o Fagner Gomes, que chegou aqui para a nossa resenha. E antes da gente entrar no papo do futebol, eu quero dar uma dica aqui. Aqui no Chelsea for BH nós temos sempre nossa dica cultural, né? Ou é música, dependendo do país ou da cidade onde o Chelsea vai jogar, a gente indica uma música. Como hoje é Leicester, eu vou indicar para a galera que ouvir Queen. Aí eu vi Queen Live Wembley, Queen Live Budapest, porque o baixista John Deacon é nascido em Leicester, então não confirmei se ele é um torcedor dos Foxes, mas fica a dica aí de trilha sonora. Hoje eu ouvi muito Queen, já que o Chelsea vai jogar contra o Leicester, então fica Queen em Wembley, Live Wembley, já que é Londres, onde o Chelsea e o Leicester, né? Inclusive o Wembley, onde Chelsea e Leicester decidiram uma Copa da Inglaterra e os Foxes acabaram vencendo. Então fica a dica aí musical para ouvir Queen, que o John Deacon nasceu na cidade de Leicester, e na dica cultural de leitura eu vou indicar, já que é Premier League, eu vou indicar esse livro aqui, ó. Tá invertido, mas a galera sabe, dá para entender aqui. É o livro A Liga, Oficial The Club, né? É um livro que relata a criação da Premier League. Eu tô lendo aqui, ainda tá um pouquinho no início aqui, ó. Eu parei estrategicamente, porque nesse momento aqui, página
é a parte 3, né, página 93, que é onde vai começar aqui, ó, a falar do Chelsea Futebol Clube. Tem uma leve introdução, falando do Roman Abramovich aqui. Aí eu parei estrategicamente, porque é onde eu vou começar a ler aqui, ó. Vai começar a chegada do Chelsea despejando dinheiro e o Chelsea sendo aquele time dominante que vai ganhar o bicampeonato. Então, recomendo aqui a Liga, porque cita a criação, foi uma briga de bastidores, fala um pouco sobre Heysel, Hillsborough, conta, né, os bastidores de reuniões para a criação da Liga, o embate com os demais clubes, com a Football League, né, que todos os times dividiam dinheiro por igual. A Premier League acabou se separando, conseguindo finalmente aí os sócios, associados da Premier League, olha, vira essa potência e os clubes ganham muito dinheiro. Então aqui tem história sobre o campeão Blackburn, o Manchester United, e depois Alex Ferguson, tem muita coisa que eu recomendo. Fala do Arsenal, chegada do Wenger, do Bradford City, que quase faliu, investiu dinheiro, depois não conseguiu se manter. A Liga, dos autores Joshua Robinson e Jonathan Clegg. Aqui, ó, a Liga, como a Premier League se tornou o negócio mais rico e revolucionário do esporte, editora Versal. É um livro, vou dar o serviço completo aqui, ó. É um livro originalmente lançado no ano de 2020, o título original em inglês, The Club. Não. 2020. Então, começou o projeto em 2018, livro de 2020. Recomendo todo mundo ler. É muito bom. Você começa a ler aqui, você mergulha na leitura desse livro e você se perde, que a leitura é muito boa. Então, recomendo A Liga, The Club, de Joshua Robinson e Jonathan Clegg. Fica logo no início da resenha aqui a nossa dica cultural. Então, musical é Queen, cultural é A Liga, livro que conta a história da Premier League. O Wesley chegou, já deu o seu salve e disse: retornaremos ao G4 no domingo. Olha, tô gostando desse otimismo aí, mas o time tem que ajudar a gente também, né, Wesley? Muito bem. O Chelsea esteve em campo, né? Na quinta-feira, no jogão contra o Copenhagen. E aí, o que me dizem os Blues? Gostaram daquele desempenho ou gostaram só da vitória? A vitória é importante, um passo, vantagem mínima, mas só que o jogo agora será em Stamford Bridge. Então o Chelsea está com um passo já colado na fase de quartas de final. Só que dessa vez não teve goleada, né? A gente estava esperando, o Chelsea que estava sendo soberano contra os times da UEFA Conference League, dessa vez não. O Chelsea retornou aos campos da competição continental no meio da semana, venceu. O Orgulho de Londres foi até a Dinamarca, iniciou abrindo uma vantagem mínima na disputa por essa vaga nas quartas de final, né? Terceiro torneio na hierarquia UEFA, não vamos esquecer, essa é a terceira divisão europeia e o Chelsea está lá de teimoso por culpa do Manchester United e do Manchester City. Lembrando que o Chelsea era para estar disputando a UEFA Europa League, competição em que tem 2 títulos já. O Chelsea chegou um favorito, se mostrou um visitante cauteloso até, é aquela coisa, antes chegava, passava por cima dos adversários. O Copenhagen foi só o 18º na classificação geral, o Chelsea foi o 3º. Então, chegou cauteloso no Parkenstade, belo estádio, grande maior da Dinamarca, o Chelsea já havia visitado o Parkenstade outras vezes. Chegou cauteloso e foi surpreendido, né, pela boa organização do Copenhagen. O Orgulho de Londres foi até a Dinamarca, apresentou um futebol apenas suficiente, tá, para dar esse passo em busca da vaga nas quartas de final da Conference. O Maresca, ele teve o retorno de atletas para a partida. O Badiashile retornou, né, na zaga, inclusive foi até um titular, né, e promoveu a estreia do Cole Palmer. Cole Palmer, que não jogou a primeira fase da conferência, não estava inscrito, né, não precisou,
E agora promoveu sua estreia na competição, só que o nosso meio atacante Blue, ele não teve uma boa nota, não teve uma boa atuação não. Ele estava um pouco assim, descolado do time, né? Sempre afastado das jogadas, ele tentando a movimentação, principalmente no primeiro tempo, onde o Chelsea fez uma apresentação muito ruim devido à maneira, a estratégia do Copenhagen de jogar, né? Outro, teve o Reece James, nosso capitão titular, jogou no meio campo. Será que o Maresca vai continuar insistindo aí? E o Malo Augusto começou, né? Só que o Malo Augusto acabou tendo que sair do jogo depois. Robert Sanchez, aí foi o goleiro titular. Agora que ele se tornou um reserva na temporada, o Sanchez inverteu, né? Antes jogava Jorgensen, aí os Robert Sanchez foi o goleiro titular, não comprometeu não. Teve um lance de uma bola na trave lá no início do segundo tempo. É aquela coisa, o Robert Sanchez ele fecha muito mal o ângulo, né? Quando ele faz algumas defesas, ele estica a perna, estica o braço, a bola bate nele, mas ele deu o ângulo, a bola caprichadamente acertou a trave. Bom, que não entrou, né? Teve joias da base, né? Que deram o ar da graça. Mais uma vez, o Maresca usou bastante jogadores jovens na Conferência League. O Tyreek Jordan e o Chimelka. O Melka tem 17 anos e essa dupla comandou, né, o ataque do Chelsea no primeiro tempo. No restante do time, o Maresca foi coerente, botou ali uns jogadores com mais casca, né? Esses que dão bem uma encorpada no time. O Copenhagen foi um time dominante ali na marcação. É um time dominante no futebol de seu país, é um dos mais vencedores. Tem 15 títulos em 30 anos, desde que foi fundado da fusão de dois clubes dinamarqueses. E apresentou destaques o meio-campo Verholt e o brasileiro, né? Zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, que marcou o gol, né? A defesa do Chelsea ficou só olhando a bola passar, e aí o Pereira cabeceou forte. O Sanches se esticou, mas não deu para pegar, não. Foi um primeiro tempo, certo ponto, decepcionante para o torcedor do Chelsea, que esperava aquele Chelsea soberano, né? Das 6 partidas, que tinha sempre a posse, sempre estava com a bola, sempre tocando rápido, era o time das goleadas, né? Mas o Copenhagen atuou estrategicamente com suas linhas bem próximas ali, não dando espaço para o Chelsea, dificultando o jogo dos Blues. O treinador Nestor, dinamarquês, né, ex-jogador do próprio Copenhagen, ele deve ter feito muito bem o dever de casa, principalmente assistindo aqueles jogos, os 2 jogos contra o Brighton, né, em que o Chelsea teve muita dificuldade, atuou pessimamente. Poucas chances criadas no primeiro tempo e o Malo Augusto ainda saiu machucado. Entrou no seu lugar o Marco Kurela, que foi importante, né, na construção dessa vitória lá no país nórdico, lá na Escandinávia, na Dinamarca. Primeiro tempo no 100 gols, mas o Chelsea, logo que iniciou a segunda etapa, abriu o placar uma jogada iniciada pelo Cucurella, jogada pelo lado esquerdo. O Cucurella estava com a bola próxima à linha lateral, lutou com ela para o meio, e o Reece James, que estava chegando livre, acabou chutando de fora da área. Para quem vê o gol, parece até que houve uma falha do goleiro, né? A bola parece que estava indo ali lentamente, mas o goleiro não se esticou todo, bateu no ferro da trave, subiu, bateu na rede em cima. Então, alívio no Park Stadium e pressão, né? Diminuída ali pelo lado dos Blues. Os ingleses, depois de um primeiro tempo ali todo cheio de dúvidas pela atuação do Copenhagen, sucumbindo ali à marcação dos caras, conseguiu abrir o placar e já aliviou um pouquinho. O Enzo Maresca, então, começou a fazer as alterações mesmo, no intervalo já voltou com alterações, né? Colocou o Nkunku, o Enzo Fernandes e o Levi Colwill em campo, então o time ficou mais encorpado. A vantagem do Chelsea aumentou com um gol do Enzo Fernandes e uma assistência do Tyreek Jordan. Olha aí a aposta do Maresca naquele ataque jovem, né? O Jorge, ele não havia sido substituído ainda, deu o passe, o Enzo Fernandes só escorou a bola para o fundo do gol do goleiro Hamad. Aí é o seguinte, né? 2-0. Aí eu brinco. 2-0 é um placar perigoso, né? É o ditado popular do futebol aí. E parece que o Chelsea levou bem ao pé da letra.
e se submeteu à pressão do time da casa, porque na parte final do confronto da Conference, né, quartas de final lá no Park Stadium, gente do céu, o jogo ficou todo a favor do Copenhague. Os caras conseguiram diminuir a vantagem com esse gol do Gabriel Pereira de cabeça e se encheu de esperança para o segundo jogo em Londres, porque de 2-0, aí vantagem por 2-1, mas após esse 2-1, né, bola vindo do lado esquerdo, defesa do Chelsea só olhando a trajetória, sem chance do Sanches fazer a defesa ali, foi estranho, porque o Chelsea parece que parou de jogar. O Copenhagen melhorou no jogo e o Chelsea parece que ficou só se defendendo, segurando o resultado. E faltava, assim, lá mais de 20 minutos. Aí do jogo tinha muito futebol e o Chelsea definitivamente não chegou mais ao gol do Ramais. A noite da quinta-feira, 6 de março, lá no Estádio Parque, mostrou de positivo para o torcedor Blue, tem que levantar a mão para o céu e agradecer, foi a boa atuação do nosso capitão Reece James, né? Mesmo fora da posição original. Então fica a pergunta, estará o Maresca agindo certo na forma de administrar o tempo do ídolo azul? Eu estou gostando, e ele sempre disse isso nas coletivas, né? E vai continuar usando esse cracaço da defesa. Eu falo, o James é um world class da defesa. Vamos ver se ele vai conseguir migrar para o meio campo e desempenhar. Quanto ao Copenhagen, ele fez a função dele direitinho aí, né? O importante é o James não se lesionar mais, e quem vai ganhar com isso é o Chelsea e nós, né? Da enorme torcida Blue, mundo afora. O Chelsea segue invicto, agora somando 7 vitórias na competição. Jogou razoavelmente bem, olha só, e conseguiu ganhar 25 dos 90 minutos. Vamos tirar acréscimos aí para facilitar a história. E o que foi suficiente para ganhar o jogo, né? Devido ao melhor elenco que tem. Então, dessa vez, não teve goleada ao apito final do árbitro. Quando o Chelsea goleou por 8-0, por 4-1, por 4-2, então por 5-1, né? O juizão búlgaro apitou o final do jogo e é preciso destacar a equipe do Copenhagen, né? Pelo admirável entrosamento e a obediência que anulou o planejamento do Enzo Maresca em ter uma grande exibição e voltar para casa com mais uma goleada. Voltou com os pontos, foi importante, e o Chelsea vai seguir para as quartas de final. Tem que confirmar na próxima quinta-feira, dia 13, e avançando, vai enfrentar Molde ou... Deixa eu confirmar aqui, eu esqueci o adversário do Molde. Se é o Molde da Noruega ou o Legia Varsóvia da Polônia. Então, vai ter muita história e o pré-jogo, né, nossas resenhas sobre qualquer um desses adversários aqui vai ser muito boa. E na quinta-feira o Chelsea volta à Conference League para enfrentar o Copenhagen, dessa vez em Stamford Bridge. Palco em que vai entrar em campo no domingo para jogar contra o Leicester City. Copenhagen 1, Chelsea 2. Chelsea com um passo nas quartas de final da Conference League. Salve pro Wanderson. Muito boa. Salve, salve, Wanderson. O Wesley mandou aqui um relato aqui, ó. Bem, eu disse no início da temporada, não ligo para a Conference. G4 que eles precisam dar tudo para conseguir. E o Wesley, eu acho que vai dar G5, tá? Para a Champions League, por causa do coeficiente e da pontuação dos times ingleses, né? Os times ingleses. Então, o Chelsea, até com a quinta colocação, se ficar na quinta colocação ao final do campeonato, vai para a Champions League. Não vejo a hora do Petrovic voltar, Sanches e sem negação. Não comprometeu contra o Copenhagen, não, mas ele não tem nível para ser titular do Chelsea, não. Tá? Não comprometeu contra o Copenhagen, mas quem garante que quanto tempo vai demorar até ele comprometer, né? Então, e relatos dizem aí que o o Dodge Petrovic vai retornar à equipe dos Blues. Deixa eu
pedir um reforço aqui nas redes sociais do Chelsea Fan BH, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Threads, no Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube e também Spotify e Amazon Music. Vou espalhar a resenha e chamar os Blues, porque a rodada de Premier League já começou. Nottingham Forest está jogando contra o Manchester City, estava empatando. Já a gente dá o relato aqui para ver o resultado. Já vou passar os jogos da rodada, os resultados, né? Próximos jogos. Vamos falar um pouco, contar a história sobre o Chelsea Leicester aqui. Vamos resenhar. Vai ser bem interessante. O Chelsea é um vício que nós temos, né? Então, não vamos deixar passar o registro. Estamos iniciando aqui o fim de semana e o Orgulho de Londres vai nos dar uma vitória. É o que esperamos. Chelsea e Leicester, rodada 28 da Premier League, jogo às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, 15 horas no horário do Reino Unido. O Reece James jogou bem, o Maresca está dando a moral. Dentro desses cascudos, o James é um campeão do elenco, é um jogador campeão da Champions League e bem tratado. As lesões vão se curar e eu nunca... Tem vários Blues que relatam aí que já deveria ter sido negociado o James. É um jogador do elenco que eu não abriria mão de maneira alguma. É um cara que sempre, quando está em campo, agrega e ajuda seus jogadores, seus companheiros a evoluírem, né? Para a gente entrar na Premier League, vou passar os resultados da primeira perna, né, jogos de ida da UEFA Conference League, né? O Real Betis empatou em casa com o Vitória de Guimarães em 2-2. O Jagiellonian Bialystok em casa venceu o Cercle Brugge da Bélgica por 3-0. O Celje em casa venceu o Lugano da Suíça por 1-0. Panathinaikos venceu a Fiorentina por 3-2 no Estádio Olímpico de Atenas. O Copenhagen recebeu o Chelsea e perdeu por 2-1. O Molde da Noruega venceu o Legia Varsóvia por 3-2. Esse jogo, os noruegueses chegaram a abrir 3-0 e o Legia Varsóvia buscou aqui diminuir a vantagem. Pafos do Chipre venceu o Djurgården da Suécia por 1-0 e o Borac da Bósnia empatou com o Rapid Viena em 1-1. Os jogos de volta na quinta-feira, dia 13 de março. E é o seguinte... Os vencedores de Betis e Vitória vão enfrentar Jagiellonian ou Cercle Brugge. Celje ou Lucano vão enfrentar Panathinaikos ou Fiorentina. Copenhagen e Chelsea enfrentam Molde ou Legia Varsóvia. E Pafos e Djurgården vão às quartas de final contra Borac ou Rapid Viena. E vamos que vamos. O Wesley mandou aqui, ó. James eu ainda quero no time. Já o Laver já está no mestrado de medicina, já voltou a treinar. O Enzo Maresca até falou dele na coletiva aqui. Bom que você puxou. Então vamos falar da coletiva do Maresca, que eu tô com ela aqui, ó. O Enzo Maresca começou. Salve pro Constantino, seja bem-vindo. O Enzo Maresca, falando na coletiva de imprensa aqui, perguntado sobre o Ruud van Nistelrooy e o Romeu Lavia, justamente o que você falou aqui, Wesley, ó. Enzo Maresca sobre Ruud van Nistelrooy, né? E se Romeu Lavia será titular contra o Leicester. Isso foi depois aqui, um momento depois da vitória apertada do Chelsea sobre o Copenhagen na Conference League, Enzo Maresca já estava a pensar na visita de domingo à tarde do Leicester. Então vamos lá. Falou que os Blues venceram aqui e tal. Aí a pergunta foi o seguinte: vai defrontar o seu bom amigo Ruud van Nistelrooy no domingo? Como é que se sente? Lembrando que o Maresca, ele é ex-treinador do Leicester, ele é o treinador campeão da segunda divisão com o Leicester, né? Então ele vai enfrentar o Leicester agora pela segunda vez. Enfrentou no King Power, venceu e agora vai jogar de novo. Então vamos lá.
Rude é meu amigo. Jogamos juntos e depois mantivemos o contato. Eles jogaram juntos no Málaga, tá? Da Espanha. Depois mantivemos contato. Quando o Leicester telefonou, ele pensou em telefonar e tivemos uma conversa. Diz que o Leicester é um clube fantástico, gerido por pessoas fantásticas. Já disse muitas vezes que estou há 30 anos no futebol. Palavras do Enzo Maresca. E que foi provavelmente a melhor equipe de futebol que conheci. Por isso disse-lhe muitas coisas boas e positivas sobre o clube. Aí perguntado sobre essa temporada do Leicester, né? Triste com a forma do Leicester nesta época. Nesse momento estou concentrado em nós. Aí já desconversa, né? Resposta protocolar, porque o Leicester é o próximo adversário dele. Agora estou aqui, só penso em nós, em como podemos melhorar e depois cabe ao Ruud, ao diretor desportivo e o proprietário encontrar uma solução. Então, na verdade, ele não se preocupa mais. Não tem que se preocupar, ele não é mais de lá, né? Kiernan Dewsbury Hall vai jogar contra seu antigo clube? Que balanço faz de sua passagem pelo Chelsea? O Dewsbury Hall é um bom ponto, sabe? Porque, e pelo menos eu tinha grandes expectativas no Dewsbury Hall, mas ele não consegue se firmar no meio campo do Chelsea, mesmo com tantas lesões, e quando é titular ele não se destaca, ele não põe o time. Ele fala, eu não sou o meio campo armador. Ele não consegue nem ser um bom reserva para o Cole Palmer. Nem então jogando junto, agregando. Eu pensei que essa dupla ia fazer chover nos campos do futebol inglês, e o Dewsbury Hall se mostrou que é um jogador de nível inferior a uma grande potência como o Chelsea, né? Então, sobre o Dewsbury Hall, o Maresca disse o seguinte, ó, no início ele teve alguma dificuldade em aceitar o fato de não estar jogando muitos jogos. Agora, provavelmente, ao fim de um tempo, percebeu-se que tem de ter calma. O tempo vai passar e ele não vai acabar deixando o Chelsea, né? Nesse momento está muito melhor, e disse que contra o Copenhague ele fez um jogo importante, né? O Kiernan sabe o que o Cole Palmer jogou lá, o Enzo Fernandes, o Nkunku. Portanto, temos muitos jogadores em termos de qualidade para jogar na posição. A concorrência para o Dewsbury Hall é grande. Então, mas isso deveria ser uma motivação para ele jogar pra caramba, né? Jogadores de um nível tão alto, e o Dewsbury Hall não consegue entregar um bom futebol. Perguntado sobre o Moisés Caicedo, né? Alguma dúvida sobre a titularidade de Moisés Caicedo no jogo contra o Leicester? Uma vez que ele está com um cartão amarelo de uma proibição de 2 jogos. Olha só. Se o Caicedo tomar um cartão amarelo, ele vai ficar 2 jogos fora. Coleção Chelsea Chile. Bem-vindo, irmão. Aí o Maresca disse, não, sei que me disseram isso, mas nesse momento o que importa para nós é ganhar jogos. Precisamos de ganhar jogos, por isso não podemos pensar em dar descanso ao Moisés Caicedo. Pensamos que ele pode jogar contra o Arsenal. Precisamos de ganhar ao Leicester e depois temos de nos concentrar em como podemos vencer o Arsenal. É um jogo a jogo e precisamos dos melhores jogadores em campo. Bom dia, meu amigo do Chile. Olha só. Perguntado se o Maresca ia ter um papo com o Caicedo antes do jogo, né? E o Maresca disse, ó. A pergunta foi, vai conversar com ele antes do jogo com o Leicester? Aí o Maresca disse o seguinte, a posição de Moisés, se virmos no seu histórico, no ano passado, tinha 11, 12 cartões amarelos no ano anterior. Porque um médio, um volante, marcação, é um cara que toma conta, protege todo mundo ali. É normal tomar esse monte de cartões mesmo. Está no meio da temporada. Por vezes temos que fazer algumas faltas, é normal. Esperamos que ele consiga evitar isso até o fim. Sabemos que provavelmente é difícil, mas o bom é que agora também temos o Romeu. Aí, Wesley, chegando o Romeu Lavia, que você falou, né? Que já começou. Então, o Maresca gosta muito do Romeu Lavia. O Maresca fez uma alteração na época. Ele colocou o Enzo Fernandes no banco para colocar o Lavia, só que aí o Lavia se machuca novamente. Nesse elenco do Chelsea, o Lavia está se machucando mais do que o Reece James. É impressionante um negócio desse. Então, ele falou, temos o Romeu, que já começou conosco. Ele pode voltar. Vai estar relacionado, sim, o Romeu Lavia.
Estava treinando durante a semana, mostrou aí fotos dele fazendo atividades, rindo, né? Falou, temos de estar preparado. O Reese pode ser um médio como esta noite, por isso vamos ver. Será? Aí, ó, olha essa notícia do James aqui, ó. O Maresca pode testar o James, pode jogar mais uma vez com o James no meio-campo. Ele disse que o Malo Augusto, ele tá melhor, tá? Não foi nada grave. Então, ele vai ser relacionado pro jogo do Leicester, sim. Agora, será que vai ser titular? Tomara, né? Porque eu prefiro o James na lateral direita. Então, e tem um time bastante encorpado, né? Então, alguns relatos aí do Enzo Maresca durante a sua coletiva, falando do James, do Nistelrooy, do Leicester, né? Aí falou, o Romeu Lavia pode estar em forma, mas não vai jogar desde o início. Então, aqui já tem uma notícia, o Lavia, né, vai ficar no banco aqui. Romeu Lavia. Então, é o Enzo Maresca, nosso treinador Blue aqui, e tá aguentando a pressão, e aí vai levar o Chelsea para a Champions League. A quinta posição vai dar. Vamos resenhar e vamos ver o que nos espera, né? Leicester e Chelsea já se enfrentaram 35 vezes na história da Premier League. E Chelsea tem 19 vitórias, o Leicester venceu 6 e 10 empates. 98 gols já foram marcados nesse confronto. 63 dos Blues e 35 dos Foxes, né? Agora, no histórico geral, global, os times se enfrentam desde o ano de 1905, né? Desde a segunda divisão de 1905. Em 30 de setembro de 1905, em Leicester, na cidade de Leicester, o Chelsea venceu na segunda divisão por 1-0. O primeiro jogo em Stamford Bridge aconteceu pela mesma segunda divisão em 5 de fevereiro de 1906 e terminou empatado em 3-3. Chelsea 3, Leicester 3. Quando o papo muda para a Premier League, tá? O primeiro confronto entre os Blues e os Foxes na história da Premier League aconteceu em 17 de setembro de 2000. E o Chelsea venceu na história da Premier League. Então, deixa eu voltar aqui. Falei errado, porque essa data era de Copa da Inglaterra. 8 de outubro de 1994 foi o primeiro confronto entre o Chelsea e o Leicester na história da Premier League. E o jogo foi em Stamford Bridge. Então foi 4-0. E olha só, os gols da partida, tinham 18 mil pessoas só em Stamford Bridge naquele dia. E os gols foram do John Spencer e Gavin Peacock. O John Spencer de novo marcou 2 vezes e o Neil Chipley. O Chelsea tinha o Dimitri Karin, goleiro russo, Steve Clarke, técnico da seleção escocesa atualmente, Irland Johnson, Jacob Kuhlbeck, que foi citado na resenha passada contra a equipe do Copenhague. O Kuhlbeck é ex-jogador do Copenhague, hoje é um astro da TV dinamarquesa apresentando reality show. Frank Sinclair, Gavin Peacock, David Rockestle, Nigel Spackman, Dennis Wise, Paul Furlong e John Spencer. Foi 4-0 para o Chelsea, a primeira vez que se enfrentaram na história da Premier League. Seja bem-vindo aí ao Naldo Costa, muito tempo que não aparece por aqui, é um Blue das antigas aí. Então, o primeiro dos 35 jogos na história da Premier League entre o Chelsea e o Leicester aconteceu em Stamford Bridge e o Chelsea venceu por 4-0. O último jogo em Stamford Bridge aconteceu na data de 27 de agosto de 2022. E o Chelsea venceu por 2-1. Vamos puxar a ficha desse jogo aqui para relembrar, né? Vamos ver se o time de 22 era melhor que esse. Já era, né? Todd Bowley, o dono, já era Bowley, não era mais Roman Abramovich, e era Thomas Tuchel o treinador. Foi o jogo, esse jogo de 27 de agosto foi o jogo número 29 de 35. Foi o jogo número 29 da história da Premier League. E olha só. Chelsea 2, Leicester City 1, era o Thomas Tuchel contra o Brendan Rodgers, lembrando que os times fizeram, né, na temporada anterior,
final da temporada britânica, deu a final da Copa da Inglaterra. 2 gols do Sterling, o Raheem Sterling fez os 2 gols do Chelsea naquele dia, e o Harvey Barnes marcou o gol do Orgulho de Londres. Harvey Barnes marcou o gol dos Fox. O Chelsea tinha Mendy, Chalobah, Thiago Silva e Marco Cucurella, Reece James, Conor Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek, Mason Mount, Havertz e Sterling. É um time melhor do que o de hoje, né? Esse time campeão aqui, ó. Olha só. Tinha o Mendy, campeão de Champions League, Mendy, Chalobah, Silva, James, Jorginho, Loftus-Cheek, Mount, Havertz, campeões de Champions League nesse time aqui. O Leicester tinha Ward, Castanhe, Evans e Amartey. Olha aí, Justin Keenan, Dewsbury Hall, hoje Blue, era jogador do Leicester naquela época. O Praé, Soumaré, Tielemans, Barnes e o Jamie Vardy, que ainda é um atleta do clube. Então, foi a última vez que o Chelsea e Foxes se enfrentaram em Stamford Bridge e foi vitória Blue por 2-1. Então que se repita, né? Que se repita e o Chelsea continue aí levando bem esta vantagem sobre o Leicester City. O Premier League, na sua 28ª rodada, já teve início. O Nottingham Forest está vencendo o Manchester City, olha só. O jogo já está no finalzinho aqui, 92 minutos. Nottingham Forest 1, Manchester City 0, jogo no City Ground, o jogo que abre essa rodada 28. Gol do Kalou Hudson-Odoi. Olha aí um ex-Blue dando uma força, segurando o Manchester City. E o Chelsea vencendo. Vai passar, né, vai retomar o 4º lugar aqui. Então, a Premier League, olha aí. Vamos passar aqui a classificação e depois... Melhor, vamos dar os jogos da rodada primeiro, vamos inverter e depois a classificação. Então, neste sabadão aqui, 8 de março, ó, Nottingham Forest 1, Manchester City 0, já está no final do jogo. Mas não pode dar bobeira, né? Porque esse Manchester City aí, até o último segundo, enquanto o juiz não apitar, os caras não descansam. Depois, jogos das 12 horas, 3 partidas. Liverpool e Southampton em Anfield, Crystal Palace e Ipswich Town em Selhurst Park, e Brighton e Hove Albion, que o torcedor do Chelsea não quer nem ouvir falar desse time, tanto pela mania de seus donos, né, acompanhar a gestão dos seguros lá da Praia de Pedras. Brighton vai receber no Amex o Fulham. Às 14 horas, 14h30, Brentford no Community Stadium recebe o Aston Villa. Aston Villa que se deu bem na Champions League no meio de semana contra o Clube Brugge. E fechando a rodada às 17 horas, Wolverhampton vai receber o Everton no Molineux. No domingo, 3 partidas. Tottenham e Bournemouth no Tottenham Stadium, Chelsea e Leicester City em Stamford Bridge, e encerrando a rodada de domingo, o Manchester United em Old Trafford vai receber o Arsenal. Fechando a rodada na segunda-feira, dia 10, no London Stadium, West Ham e Newcastle. Bom jogo para assistir, hein? West Ham e Newcastle às 17 horas, às 5 da tarde. Então, a coisa pode ficar muito boa para o Chelsea aqui, porque a classificação é a seguinte, ó. A Liverpool líder 67 pontos, Arsenal 54, Nottingham Forest com essa vitória está indo a 48, Manchester City 47, Chelsea 46 em quinto, vencendo o 48, passa o City aqui que está vencendo. E Newcastle sexto com 44 pontos. Bournemouth é o 7º, é o time da zona de Conference League para a próxima temporada com 43, mesma pontuação do Brighton and Hove, 8º. O Fulham é o 9º com a mesma pontuação do Aston Villa, 10º, 42. O Brentford é o 11º com 38, 12º Crystal Palace com 36 pontos. Tottenham, Manchester United e West Ham, 13º, 14º e 15º, 33 pontos cada. O Everton tem 32 pontos na 16ª posição e o Wolverhampton tem 22 pontos em 17º. Nosso adversário, o Ipswich Town, o Leicester City, está com a mesma pontuação do Ipswich Town. O Leicester é 19º, o Ipswich é 18º. E Foxes e os Tractor Boys
estão a 5 pontos do Wolverhampton, que é o primeiro fora. Então, essa zona de rebaixamento aqui, ó, o último colocado é o Wolverhampton com 9. Então, o Wolverhampton não vai chegar. Restando 11 partidas, o Wolverhampton tem que tirar aqui, olha só, 13 pontos. 14 pontos do Wolverhampton. 14 pontos em 36. O time tem apenas 2 vitórias. O Southampton já foi embora, né? O Wolverhampton. Então, 18º Ipswich 17, 19º Leicester 17, 20º Southampton com apenas 9 pontos. Então, olha só a partida aqui, a Premier League, essa rodada iniciando e ficando favorecida, né? O jogo encerrado, Nottingham Forest 1, Manchester City 0. Então, olha aí que coisa boa. A classificação melhorou demais aqui. O Nottingham Forest, então, corrigindo, né? Acrescentando os 3 pontos aqui, ó. Nottingham Forest foi a 51 pontos. Então, 5 pontos mais do que o Chelsea. O Chelsea vencendo vai a 49, ganha 2 pontos do Manchester City. Então, zona de competições europeias para a próxima temporada. Considerando que o coeficiente UEFA para a próxima temporada será batido pelos ingleses e o Chelsea e a Inglaterra herdando a 5ª vaga de Champions, então seria Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City e Chelsea, seguidos de Newcastle e Bournemouth, e o Brighton e Hove ficando na 8ª posição nesse momento, nesse exato momento. Dariam aqui Liverpool, Arsenal, Nottingham City e Chelsea na Champions, Newcastle e o Bournemouth na Europa League e o Brighton na Conference League, né? Se algum desses times aqui for campeão, por exemplo, o Newcastle pode ser campeão da Copa da Liga, o Manchester City, o Newcastle pode ser campeão da Copa da Liga e o Liverpool também tá. Só que esses times, Liverpool vai para a Champions. Então, diferentemente de se ganhar, a vaga vai acabar ficando com a Premier League. Então, não vai do Liverpool ao Brighton aqui. Então, vamos cravar. É do primeiro ao 10º aqui. Do Liverpool ao Aston Villa, as vagas que vão ser preenchidas inglesas para a Europa. Então, vai ser bem interessante passar dessa rodada aqui. Vamos falar de um cara que tem história, né? É o nosso tópico de jogador em comum aqui. É um cara que tem história com as camisas de Chelsea e de Leicester. Alguém aí gosta do N'Golo Kanté? Como não gostar do N'Golo Kanté, né? É um cara que, mesmo com seu histórico de lesões, ele deixou o clube já. Começou naquela limpeza, né, salarial de Bolo e companhia. O Kanté tá lá no Al Ittihad, tá na Arábia Saudita. E faço alto. É um jogador que mandava no meio campo, era o melhor marcador do mundo, super elogiado, jogava muito. Então, nosso jogador em comum dessa resenha de Chelsea Leicester fica carimbado em N'Golo Kanté, o nosso ex-camisa 7, que jogou tanto em Leicester quanto em Chelsea. O Kanté jogou no Chelsea de 2016 a 2023, ele fez 270 partidas e marcou 13 gols. Ganhou Premier League, ganhou Champions League, ó, né? Ganhou Liga Europa, ganhou Supercopa, é um multicampeão o N'Golo Kanté, ganhou Copa da Inglaterra, é um cara que faturou de tudo. E no Leicester City, jogou apenas uma temporada, mas, né? Saiu de lá naquele bom time do Vardy, do Mahrez, do Drinkwater, era o parceiro do Kanté, venceu a Premier League. N'Golo Kanté, pela Leicester em uma temporada, a 15-16, 40 jogos e apenas um gol marcado, mas contribuiu aqui para ser campeão da Premier League. O Kanté, campeão de Premier League, campeão de Copa da Inglaterra, então, muitos troféus, campeão do mundo com a seleção francesa, nosso baixinho, né, nosso pequeno, é um craque, tá na história
E é um cara que joga muita, mas muita bola. Até hoje. Já podemos considerar N'Golo Kanté um veterano da bola? Mas joga muito. O nosso pequeno volante jogador de meio campo. Então fica registrado nessa resenha de Chelsea Leicester City. Jogador em comum, N'Golo Kanté, 270 jogos pelo Chelsea, 40 jogos pelo Leicester, campeão de Premier League nas duas equipes, bicampeão de Premier League, o N'Golo Kanté. Ganhou em 16 e ganhou em 17. Ganhou com o italiano Claudio Ranieri no Leicester e ganhou com o italiano Antonio Conte no Chelsea. Treinadores, né? Em comum. Falei agora da coletiva do Enzo Maresca, ele é amigo do Ruud van Nistelrooy. Agora, em comum treinarem o Leicester City, também foram atletas, né? O Nistelrooy no ataque, um dos maiores atacantes da história do futebol, no Manchester United, no Real Madrid, e o Enzo Maresca, um jogador de meio campo, jogou no Málaga, estava naquela equipe de Champions League eliminado pelo Borussia Dortmund na época, 2013, né? Então, o Enzo Maresca, nosso treinador, tá mandando bem, já tá aí com seus 40 jogos nas costas, fora os amistosos aí nessa temporada. É a temporada de estreia do Enzo Maresca no Chelsea. Ele que era um volante, tem aí 45 anos, italiano, né? O Enzo Maresca, olha só, nesses 40 jogos pelo Chelsea, 23 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, né? O Chelsea com o Maresca marcou 94 gols, sofreu 48. Só que tá sofrendo pressão, né? É o tamanho do Boeing em que ele se propôs a comandar. Mesmo com a diretoria não sendo imediatista como a anterior. Então, o Enzo Maresca já chegou, teve no Leicester na temporada passada, sua carreira começou como auxiliar técnico no Ascoli, aí passou por Sevilha, West Ham, Manchester City, campeão de base pelo Manchester City, campeão profissional pelo Leicester e agora está tentando e vai conseguir a sua taça pelo Chelsea nessa temporada. Então, os títulos do Maresca, uma Premier League 2 pelo Manchester City, uma Championship pelo Chelsea. Como jogador, atuou no Málaga com Ruud van Nistelrooy, era um ex-meia da Juventus, jogou na Sampdoria, no Palermo, no Verona. E olha só, ele foi jogador profissional do West Bromwich no ano de 1999, entre 98 e 99. Ele que é a base do Milan, começou a jogar futebol no infantil do Milan em 1991. Já o nosso adversário foi um superastro do futebol, né? Ruud van Nistelrooy. Quem viu? A turma que gostava de videogame aí, eu duvido que não jogava no Manchester United ou com o Real Madrid e colocava o Ruud van Nistelrooy no ataque. O Van Nistelrooy é holandês, ex-atacante de seleção, Copa do Mundo, é mais velho que o Maresca, tem 48 anos, substituiu o galês Steve Cooper, que não conseguiu dar um bom trabalho, né, na sequência do Enzo Maresca na temporada, e tá tentando aí, mas tá difícil, tá 5 pontos atrás do Wolverhampton e tem essa missão de tirar os Foxes. Lembrando que o Ruud van Nistelrooy já enfrentou o Enzo Maresca nessa temporada, né? Ele era um treinador interino do Manchester United, quando empataram em Old Trafford. Então, o Nistelrooy, pelo Leicester City, já acumula 16 jogos. Na temporada são 20. Foram 4 jogos pelo Manchester United com 3 vitórias. Ele tem as mesmas 3 vitórias no Leicester, só que em 16 partidas. Isso aí devido ao elenco. Ele que era auxiliar técnico do Erik ten Hag nos Red Devils, né? Antes de retornar à Inglaterra para trabalhar no Manchester United, o Nistelrooy foi treinador em 22 e 23 do PSV Eindhoven. PSV Eindhoven que sofreu uma goleada humilhante nessa semana na Champions League, perdeu por 7-1 para o Arsenal na Holanda. Então, o Ruud van Nistelrooy, ele campeão nacional, né, como atleta do PSV. E olha só, era um atacante,
32 jogos pelo Málaga, seu último clube, se aposentou em 2012. Ele que jogou no Manchester United de 2001 até 2006, quando se transferiu para o Real Madrid, onde permaneceu no Real Madrid entre 2006 e 2009. Jogou 2 anos no Hamburgo e jogou no Málaga também. O histórico do Nistelrooy como treinador tá apenas no início. Treinador do PSV e treinador agora foi do Manchester United e agora do Leicester. É assim que começa. Eu vejo a carreira do Van Nistelrooy, eu vejo o Nistelrooy até um pouco mais em vantagem por ter treinado times melhores, né? Mas é bem parecido com a trajetória do Frank Lampard. Então o Frank Lampard deu um passo atrás, pegou o Coventry City, né? Depois daquele fiasco, daquela ajuda que ele deu para o Todd Bowley no final da temporada retrasada. E tá muito bem com o Coventry City, já está aí na área dos playoffs. É bem possível que o Frank Lampard coloque o Coventry City na Premier League na próxima temporada. Seria muito bom o nosso super artilheiro aqui, ó, Frank James Lampard, que é o técnico do Coventry City. O Lampard pegou o Coventry na zona de rebaixamento e já está com o time na região dos playoffs. Então vai ter duelo dos nossos treinadores aqui. Na época que jogavam no Málaga, o Maresca fazia a marcação bem diferente, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer entre esses dois craques do futebol da Inglaterra e do futebol europeu e mundial. Vamos dando sequência. Resenha Chelsea-Leicester, ano de 2007. A data específica, 31 de julho de 2007, esse jogo aconteceu em Stamford Bridge, sabe? Chelsea versus Leicester. 31 de julho de 2007. Cadê? Acha aqui pra gente falar desse jogo aqui. 31 de julho de 2007. Copa da Liga Inglesa. Deixa eu mostrar aqui a taça. A época era Carling Cup, agora Carabao Cup. Tá aqui. Olha só. O árbitro foi o Phil Down e o Chelsea venceu por 4-3. Era quarta rodada da quarta rodada da Copa da Liga, tá? Olha só. Ixi, quarta rodada foi 4-3. Phil Down apitou. Vou puxar aqui. E o 31 de julho de 2007, Chelsea versus Leicester. Aqui, ó. Vamos lá. Falar desse jogo. E foi um jogo marcante. Opa, desculpa aí, vamos lá. Vamos seguindo. 31 de julho de 2007. Phil Down apitou. Quarta rodada. 40 mil pessoas em Stamford Bridge, tá? 40 mil. Impressionante aqui. O gols. Falamos dele agora, né? Treinador do Coventry atualmente. 2 gols de Frank Lampard, 1 gol de Andriy Shevchenko e no finalzinho o Lampard marcou de novo. Então teve hat-trick do Lampard quando o Chelsea e Leicester se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa. Olha aí. O Chelsea escalado com Cudicini, Belletti, Alex, Ben Raim, Paulo Ferreira e o Frank Lampard, Steve Sidwell, Shawnee Phillips, Cláudio Pizarro, Andriy Shevchenko e ainda o Scott Sinclair. O Leicester tinha Fulop, Macaulay, Stillman, Gotti, Chambers e Kenton, Kisnob, Sheehan, Newton, Cork e o Matt Fryer. Era quarta rodada da Copa da Liga e o Chelsea venceu por 4-3. Olha só. 3 gols do Lampard. O
O Leicester teve seus gols marcados pelo Macaulay, pelo Campbell e pelo Kirk. Então, Chelsea e Leicester tem aqui um jogo marcante. Copa da Liga Inglesa, 31 de julho de 2007, né? Na verdade. 31 de julho de 2007. Então, vamos resenhar. Vamos seguindo aqui. Títulos. Vamos falar de títulos agora? Às 11 horas da manhã do domingo, Foxes e Blues, 6 títulos de Premier League. Citei agora rapidamente. O Leicester, visitante, venceu em 2016, temporada 15-16, com o ex-treinador Blue Claudio Ranieri, com N'Golo Kanté em campo, com Drinkwater em campo. Venceu. Naquela temporada o Chelsea não venceu o Leicester. Então a taça de 2016 do Leicester da Premier League. O Chelsea venceu a Premier League 5 vezes. Tem ainda uma League Division One lá nos anos 50, em 1955. Mas olha só, em 5 oportunidades o Chelsea segurou essa taça aqui. 2005, 2006, 2010, 2015 e 2017. Então já está na hora. Não será nesta temporada, mas o Chelsea está tentando aí. Vai demorar para sentirmos um cheiro da taça da Premier League novamente. Vai ser um pouco complicado, mas que seja. Vamos esperar, é o que resta para o torcedor dos Blues. 6 taças de Premier League. O Leicester City, além dessa taça de primeira divisão em 15-16, tem uma Copa da Inglaterra, né, que foi vencida contra o Chelsea em Wembley, no ano de 2021, 1-0, gol do Tielemans. Tem 3 taças da Copa da Liga. Aqui. Essa taça que mostramos agora. O Leicester tem 3 taças da Copa da Liga Inglesa, em 1964, 97 e no ano 2000. E ainda 2 vezes a Community Shield em 1971 e 2021 também. O Leicester recentemente teve tempos gloriosos, apesar de ter caído no ano retrasado, campeão da segunda divisão no ano passado, e tá aí. Então tem títulos de divisões menores, tem 8 títulos da segunda divisão, em 1925, 1937, 1954, 1957, 1971, quando o Chelsea venceu a UEFA Champions Cup, bateu o Real Madrid, 1980, 2014 e 2024. E uma vez foi campeão da terceira divisão, 2008 e 2009. Nessa temporada, o Chelsea foi campeão da Copa da Inglaterra, batendo o Everton. Então, títulos, não falta história entre Blues e Foxes pelo campeonato inglês, né? Já o nosso bravo time dos Foxes é o seguinte. O Leicester City, né? É um clube de 1884, então 141 anos aí, joga no King Power Stadium, um belo estádio moderno, todo reformado. O Chelsea costuma ir lá, venceu nessa temporada, mas mesmo não vence com facilidade, não, sempre tem jogo duro. Não vamos nos iludir com eventuais placares altos que o Chelsea tenha feito no King Power, não. Joga no estádio para mais de 30 mil pessoas, né, lá na East Midlands. Então, é um time bastante estruturado. O Leicester City, que tem a sua raposa, os Foxes. Leicester City Football Club, The Foxes. E tem os rivais da região ali, o Nottingham Forest, o Derby County e o Coventry City. Nottingham Forest, olha só, que teve a lenda Blue John Terry no início de carreira emprestado lá. O Derby County teve Frank Lampa como seu treinador, teve Mason Mount e Fikayo Tomori, também todos Blues de sucesso, e o Coventry City, que tem agora Frank Lampa como seu treinador. Então, são aí curiosidades dos rivais do Leicester City, do treinador Nistelrooy, que já fez muito gol no Chelsea quando era do Manchester United, e agora tem
a missão, né, de fugir do rebaixamento. Tá difícil, tá complicado, tá distante do Wolverhampton, mas vai enfrentar o Chelsea. O Leicester, nessa temporada, esteve envolvido nas competições, né? Premier League, Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Então, é o nosso rival. Que teve também figuras notáveis. Separei notáveis de Chelsea e de Leicester. Os notáveis do Leicester City, eu separei 2 goleiros históricos e clássicos do futebol e da seleção inglesa. Gordon Banks, né, campeão do mundo em 1966, e Peter Shilton, que foi um dos reservas do Banks lá nos anos 70. Peter Shilton foi um goleiro veteranaço, jogou sua última Copa do Mundo em 1990 com 40 anos, então foi goleiro do Leicester City também, a curiosidade, 2 lendas do futebol inglês. E pelo Chelsea, Bob Tumbling, o segundo maior artilheiro, foi o maior artilheiro por 40 anos até 2013. Então, Bob Tumbling tem 202 gols na história do Chelsea. E Peter Osgood, também um atacante, foi contemporâneo, só que o Tumbling já veterano, e o Osgood seguiu sua carreira. Se o Tumbling tem 202 gols, o Peter Osgood tem 150 gols com a camisa do Chelsea, e é também um super campeão, um lendário. Lembrando que o Peter Osgood tem uma estátua em frente ao estádio Stamford Bridge. Então, os notáveis do Leicester City nesta resenha pré-jogo: 2 goleiros, uma turma da defesa, e no Chelsea, a galera do ataque. Então, 2 homens que evitaram gols e 2 homens que fizeram muitos gols. Somados, Tumbling e Osgood, 352 gols vestindo a camisa do Chelsea Football Club. Então, falando desses clubes, né? As campanhas destas equipes na temporada. Olha só. O Chelsea, na temporada 24-25 da Premier League, soma 27 partidas disputadas, 13 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Marcou 52 gols e sofreu 36. Então, na Premier League, o Chelsea está aí, no momento, na 5ª posição, podendo terminar a rodada na 4ª posição. Está ali teimoso esse time dos Blues, né? Já o Leicester City está lá embaixo da tabela de classificação. É o 19º da Liga. Na Premier League, em 27 partidas, apenas 4 vitórias, 5 empates e 18 derrotas. Muito ruim. É uma campanha de quem vai voltar para a 2ª divisão, mas ainda há muita esperança, porque ainda restam 11 jogos, né? 25 gols marcados e sofreu 61. Então, que Christopher Nkunku, Cole Palmer aproveitem bem essa defesa ruim do Leicester, né, e aproveitem as suas oportunidades criadas. É o que nós esperamos aqui, né? Defesa frágil do Leicester. Nosso ataque precisa acertar o pé, mas eu não estou acreditando. Muita bola na área, então Jorgensen será o goleiro e vamos tentar furar esses caras aí. Com isso, creio que o palpite, sendo otimista, sim, acho que vai ser jogo duro, mesmo com a fragilidade do Chelsea. Eu aposto num Chelsea 1-0. Vou dar uma moral pra galera aqui, que eu falei do Naldo Costa aquela hora, né? E o Naldo deixou uma mensagem aqui, ó: precisamos ficar no G4, saudades da Champions. Pois é, desde 2022 nada. O Lucas Silva achava o empate melhor, mas tá bom o resultado. Olha aí, falando do Copenhagen, né? O Michael Blue falou que empate é lucro contra o Leicester, time horrível, não, mas temos que vencer.
a rodada começou a favorecer, Mikael. Não temos goleiro, não temos zagueiro, não temos atacante, não temos administração recente. Pois é, temos goleiro, não no elenco atual. Não temos zagueiro, só se machucam, né, Mikael? Não temos atacante, o que temos está desanimado. É triste, mas tem que concordar com o Mikael Blue aqui. O Isaac, o Oscar, salve Oscar, Oscar lá do Chile, seja bem-vindo, Oscar. Igor Hazard, o Biel Silva. O Hazard falou aqui, ó, o Igor falou, vem agora que o City perdeu por 1-0. Gol do Calu só dói ainda. Rick Júnior, olha aí o Breno Silva. O Wesley mandou aqui 2-0 primeiro tempo, olha aí. Meu palpite é 1-0. O empate que achava melhor era no jogo do City. Ah, entendi. Eu achei que você está falando do Copenhague porque as imagens ficou paradas aqui. Teve um momento, teve uma queda de energia e voltou rápido aqui, ô Wesley. Aí as mensagens ficaram paradas e agora voltou. Ah, mas, cara, o Manchester City perdendo ponto, a nossa briga, cara, esqueçam, mas nossa briga não é com o Nottingham Forest lá pra cima. Deixa eles ficarem pertinho aí, que se eles vacilarem, beleza. Mas quanto melhor o Manchester City perder ponto, porque esses caras eles têm poder de recuperação, sabe? E o Nottingham Forest é um time bem entrosado, super entrosado. Então, vamos torcer pro adversário mais forte ficar para trás nos pontos, né? Então, essa rodada inicial aí com a derrota do Manchester City fazendo, só que nada vai adiantar se o Chelsea não fizer seu papel. Por isso é que eu aposto nesse palpite magrinho aqui, precisando de uma vitória por 1-0. Tá valendo? E é assim que vai ser. A arbitragem desse jogo está definida, será o do inglês Tim Robson, é um árbitro que apitou um jogo do Chelsea nessa temporada, ele apitou Crystal Palace 1, Chelsea 1, né, o jogo do Selhurst Park, o jogo do segundo tempo. Então ele já tem histórico, né? O Tim Robson, olha só, ele apitou 17 jogos nessa temporada. Desses 17, 10 são da Premier League, apitou 5 da Champions League, uma Copa da Liga e uma Copa da Inglaterra. Ele apitou, o último jogo de Premier League que ele apitou foi no Portman Road, no dia 22 de fevereiro, na 26ª rodada, ele apitou Ipswich Town 1, Tottenham 4. O último jogo do Chelsea foi lá na rodada 20, 4 de janeiro, né? Ele apitou Crystal Palace 1, Chelsea 1. Vamos ver aqui uns jogos gerais aqui do Tim Robinson, né? E olha só, tem aqui, ó, ele apitou pela última vez num jogo do Chelsea, ele esteve envolvido em Crystal Palace 1, Chelsea 1. Em jogo do Leicester, o último jogo que ele esteve envolvido foi Ipswich Town 1, Leicester também 1 na 10ª rodada. E só. Então ele tem um jogo do Chelsea e um jogo do Leicester City. Curiosamente, né? Coincidência, um empate em 1-1. O Chelsea fora de casa no derby contra o Crystal Palace e o Leicester City fora de casa lá em Ipswich contra o Ipswich Town. Então, que o Tim Robinson tem uma boa arbitragem, já que com ele ninguém ganhou, que dessa vez o vencedor seja o Chelsea Football Club. Dennis Williams chegou e vou reforçar aqui a dica, tá? Já que nosso adversário é o Leicester, vou dar a dica musical para ouvir Queen, ouçam Queen Live Wembley, que o John Deacon, baixista do Queen, é nascido em Leicester, e vou recomendar o livro aqui, ó, A Liga, né, oficial The Club, né, do Joshua Robinson e do Jonathan Clegg, como a Premier League se tornou o negócio mais rico e revolucionário do esporte mundial, da editora Versal. Então, leiam esse livro, está aqui, ó, parado aqui, justamente no momento em que vai começar a relatar o super poderoso Chelsea do Abramovich aqui. Então, estou lendo esse livro. Já tem um tempo que eu tinha comprado, está aqui na lista, chegou a hora, eu já estou lendo. Recomendo todo mundo ler, vocês vão estar fascinados com histórias antigas, bastidores, como foi criada a Liga, os times aqui. Excelente, tem muita coisa, olha aqui o tanto que falta. Tem muita coisa ainda para gravar na memória sobre a Liga, a Premier League. Então, fica a dica cultural aqui.
musical e cultural, Queen e a Liga. O Alex Rigo tá aí. Vamos dar o recado então. Tem jogo dos Blues, Chelsea em casa, vai estar lotado, atmosfera, mas eu não estou esperando grandes resultados não. Bem que das últimas resenhas, quando eu disse que esperava placar mago, o Chelsea surpreendeu e venceu bem. Então, que seja, que entregue esse bônus para a torcida e aproveite essa derrapada do City. Bem que o Chelsea nessa temporada não tem aproveitado derrapada de ninguém. Então o jogo Blues vs Foxes, 9 de março de 25, no domingão, às 11 da manhã, horário de Brasília, 15 horas no Reino Unido. Transmissão já definida, ESPN 4 e também o Star Plus. Vamos esperar que o Chelsea nos entregue esse presente e nos melhore, faça o nosso fim de semana mais leve. Já que venceu, não jogou bem, mas venceu. Então que vença o Leicester City, esperando um jogo de bastante marcação, e o Leicester indo a Stamford Bridge para garantir um pontinho que lá no final pode ser valioso. Quero agradecer, abraço aí, valeu Alex Rigo, Dennis William, o Wesley com a resenha toda aí, sempre boa, Wesley. Um dia participe aqui, venha para a tela, vamos resenhar Chelsea ao vivo aqui, Wesley. Breno, o Igor, o Biel Silva, o Oscar, lá do Chile, o Isaac, o Mikael Blue, super crítico, pega pesado com o Chelsea aqui, né? O Naldo Costa, o Colecion Chelsea Chile, salve, salve. Constantino, Wanderson Santos, vamos ver, Fagner Gomes, o Patrick Rios. Valeu demais, rapaziada, show de bola. Olha aí, o Wesley disse que vai estar boa. Quando quiser, manda aquela mensagem no direct aqui e sempre vai ter pré-jogo, a gente monta e aí você só avisa antes, eu quero participar quanto o jogo tal se tiver. Aí a gente combina, a gente marca o horário, é sempre bom assim. E vamos torcer para os Blues. Chegou o Cris Silva no final da resenha, só no tempo de registrar a presença dele, o agradecimento. O Chelsea, mais uma vez, redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. Tá pago, agora a missão é do Chelsea nos entregar um bom entretenimento e um resultado positivo. O Chelsea vai a campo, que encerre bem essa semana com 2 vitórias e faça com que o torcedor Blue volte a acreditar nos jogadores, no treinador, né? E até na direção, né? E que a próxima temporada não tenha os mesmos erros dessa, que o time seja bem mais encorpado e que não cometam os erros de avaliação feitos no início dessa, deixando atletas importantes fora do time atual. É isso. Valeu demais. Valeu o apoio de todo mundo. E sigam aí, nos apoiem nas redes sociais. Chelsea Fan BH. Sempre aquele recado. Saiam do chat e venham para a tela. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, ó. Sempre lá no alto. Valeu!